O Afinal há Tempo está a chegar ao fim deste 2021 e, face à pandemia, nós não podemos deixar de fazer um balanço nacional e internacional condicionado a este terror que estamos todos a viver há mais de um ano. Mas, como estamos simultaneamente com a disponibilidade de mantermos esta conversa para o mundo, decidi convidar um professor universitário que é também comentador de assuntos internacionais e que é subejamente conhecido dos portugueses, o Nicolau Valpais. Olá, Nicolau, bem-vindo. Vamos dar então a volta ao mundo a partir de Portugal e a partir daquilo que chega cá, porque acredito que tu, como observador atento, consigas ver alguns aspectos do que se passa no mundo que, por razões editoriais, não chegam ao nosso conhecimento. Mas vamos por partes. Comecemos pela pandemia. A pandemia deu mesmo a volta ao mundo, literalmente, mas deu também a volta aos nossos hábitos e a volta à nossa economia. Sim, sim, e de que maneira? Sim, e de que maneira? Eu admito que aquilo que vou dizer a seguir possa parecer um tanto quanto otimista em demasia, portanto faço já um pedido de desculpas antecipado a quem perdeu em primeiro lugar vida, sofreu com a saúde e sofreu economicamente a devastação a que chamamos a pandemia Covid-19. Portanto, posto esse à parte, eu acho que há várias maneiras isto é um copo meio cheio, um copo meio vazio. O facto é que, e aqui é uma questão quase, diria, da minha visão pessoal do assunto, em março de 2020 eu estava a pensar em não menos que no fim do mundo, efetivamente. Não menos que isso. Recordo-me até de rir comigo próprio e dizer: olha, Nicolau, quantas vezes pensaste no fim do mundo e agora sim, eis um desafio planetário complexo. O facto, Jorge Gabriel, é que vejamos, por exemplo, basta olhar, aliás, para o caso português, o que seria desta mesma sucessão de trágicos eventos sem uma União Europeia, por exemplo, ou sem uma União Bancária, ou sem, como acontece neste momento, e finalmente muito bem, países mais ricos da Europa a oferecerem garantia sobre o dinheiro emprestado aos países mais pobres, moderando assim as taxas de juros para além daquilo que são as tentações neoliberais da política hoje em relação à finança, não é? Ou seja, onde é que eu quero chegar? Que o evento é absolutamente trágico, sem dúvida. Tenho essa certeza, mas também tenho a certeza que podia ter sido bastante pior. Bastante pior mesmo. Aliás, do ponto de vista da história, com H grande, há quem enuncie a gripe espanhola como um dos gatilhos para a Primeira Guerra Mundial. É disto que estamos a falar, não é? Há quem, por exemplo, basta olhar, e com todo o respeito por todos os analistas do ponto de vista político, analistas também do ponto de vista científico, médico, epidemiológico, etc., todas as perspectivas no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre de 2020, eram muito piores do que aquilo que se veio a realizar. Ou seja, houve várias coisas que, na minha opinião, e mais uma vez digo, eu sei que esta perspectiva mais otimista pode parecer um tanto quanto frívola, mas houve muita coisa que correu bem. Muita coisa que correu bem. Correu muito bem a rapidez, por uma vez vimos a Europa reagir rápido, não esperar pela chegada do problema. A reação foi praticamente imediata, ao contrário daquilo que infelizmente tem sido o hábito. Normalmente aqui na Europa a nossa Federação de Estados tende a ser de molde reativo e desta vez fomos proativos, isto é, antecipámos a situação, anunciou-se ao mais alto nível, portanto ao mais alto nível aqui estamos a falar de quem manda no dinheiro e de quem manda nas leis que fazem o dinheiro, BCE, bancos centrais, portanto representantes do BCE em países poderosos como a Alemanha ou como a Holanda, com alguns idiotas sempre pelo meio, já sabemos que nos livramos sempre de alguns idiotas, mas o facto é que a concertação fez-se sentir. Há um esforço concertado muito grande, tanto no aspecto tanto do combate propriamente dito, científico, médico à pandemia, como no aspecto da mitigação das consequências financeiras e, portanto, económicas do efeito dos lockdowns, que não havia outra solução senão fazer lockdowns na altura. Houve essa reação, boa, na minha opinião, do tempo que me lembro, ou pelo menos do tempo que me lembro do ponto de vista profissional de fazer análise política, é claramente o melhor momento da União Europeia, na minha opinião.
clarissimamente. Devo dizer que surpreendeu até as minhas mais otimistas expectativas. Porquê? Porque, por uma vez, enfim, o problema, não há nada como um inimigo comum para nos pôr a pensar em cooperação. E desta vez não havia lugar à conversa de chacha, norte-sul, países ricos, países pobres, porque o vírus não escolheu, não distingue entre alemães e portugueses, não distingue entre italianos e holandeses e não distingue entre ingleses e espanhóis. E esse fator, que foi casuístico, digamos, um epifenómeno completamente imprevisto, como um tremor de terra, um maremoto ou qualquer outra catástrofe natural, causou uma reação construtiva nas lideranças políticas, tanto em cada uma das lideranças de cada um dos Estados, como, por exemplo, como também, por somatório, depois na liderança global desta federação, a que chamamos Europa. Aliás, por sorte, nos Estados Unidos, que é o outro lado do Ocidente, a outra metade, digamos assim, do chamado mundo ocidental, ocorre, por timings também eles fortuitos, mas bons, a saída do Sr. Trump do poder. O que é francamente favorável, não tenho qualquer dúvida que a administração Biden tem uma capacidade de reação à pandemia que a administração Trump não tinha, a começar por admitir o problema, coisa que o Sr. Trump nunca quis de facto objetivamente admitir. Isto sem estar a entrar necessariamente em juízos de valor. Jorge, ele talvez tenha sido o único líder mundial que perdeu o seu cargo em plena pandemia, porque sim, nem Jair Bolsonaro saiu. Todos os outros se mantiveram, não é? Embora tenhamos... São regimes diferentes, não é? Eu sei, já uma vez contigo numa Praça da Alegria, aliás, numa manhã muito feliz de comentário, estávamos em plena... Ainda se estavam a contar votos nos Estados Unidos, não sei se te recorda. Lembro. Penso que foi numa quarta-feira, a eleição tinha sido na terça anterior, e eu já nessa altura utilizei este argumento. A questão americana, portanto, das Américas, Norte, Centro e Sul, é preciso ter, digamos, alguma profilaxia na questão brasileira, porque o Brasil não é uma democracia institucionalmente consolidada, peço desculpa pela citação, não é uma democracia institucionalmente consolidada como é a americana, de maneira nenhuma, de maneira alguma. Aliás, nenhuma democracia no mundo neste momento, talvez a alemã e mesmo essa, tem a qualidade institucional que tem a democracia americana. Eu sei que a América é o irmão feio lá de casa e que quando as coisas correm mal, foi o feio do irmão que gasta o dinheiro todo e só pensa em ganhar dinheiro. O tio Sam leva pancada a torto e a direito, mas como disse nessa altura e torno a repetir, já não é a primeira vez que utilizo esta espécie, para mim funciona quase como um mantra, que é uma pergunta de retórica. Em que país do mundo é que tu passas de uma luta pelos direitos civis, neste caso dos negros, nos anos 50, para um presidente negro no espaço de 50 anos? Em que democracia é que as instituições várias, os senados, congressos, tribunais, etc., são permeáveis à sociedade civil ao ponto desta se fazer refletir e representar pelo voto da maneira quase direta como os Estados Unidos têm. É óbvio que dir-me-á, Jorge, e na altura também falámos disso, mas é isso que conduz o Sr. Trump ao poder. Também é, porque os outros também votam, evidentemente, e a democracia votamos todos. Mas a capacidade de regeneração democrática que uma federação como a americana tem, não tem paralelo em parte nenhuma do mundo. Em parte nenhuma do mundo. Mas é um bocadinho perigoso ter metade da população norte-americana a apoiar um senhor como Donald Trump, porque quem foi votar nas eleições norte-americanas deu ao derrotado mais votos do que quando ele foi eleito. Mas, mas o que eu quero dizer, claro que sim. Mas repara, Jorge, eu tenho para mim, do ponto de vista, digamos, da pedagogia e da serenidade emocional com que é preciso analisar a política, que o problema não está na existência do Sr. Trump. Eu, aliás, disse isto a tempo certo. Eu na altura falei disto. O problema não está no Sr. Trump. O problema está na Sra. Clinton não perceber que não tinha nada que ser candidata naquelas eleições. Ela já tinha perdido as primárias contra o Obama e forçou-se no Partido Democrático a fazer regressar uma mulher que é totalmente conectada com o regime, absolutamente, numa época em que as pessoas estão contentes com tudo menos com o regime, muito menos com figuras senatoriais que constituem, dentro do Partido Democrata americano, a herança mais estatizante que tu podes ter num país como os Estados Unidos. Portanto, o problema Trump, eu devo dizer isto, e digo isto com toda a sinceridade, já falámos deste assunto os dois várias vezes, e é muito interessante agora voltar a ele um pouco mais de distância, o tempo faz sempre bem. Eu digo sempre que o problema, há sempre Trumps, o que pode não haver é Bidens. Há sempre Trumps. Há sempre. Vai sempre haver. Aliás,
Tu chamavas a atenção aí um detalhe curioso, que é o número de eleitores que o Sr. Trump tem. Eu não tenho este número, penso que ainda ninguém o estudou, mas seria muito interessante, por exemplo, olharmos para a Europa, a União Europeia, os 27, e contarmos quantos votos é que estão na extrema-direita e na extrema-esquerda. É que se calhar, temos meia Europa neste momento a votar na extrema-direita e na extrema-esquerda. Quando refiro à extrema-esquerda, estou-me a referir àquela minha velha teoria que tu também conheces, que é, tu tens a direita, à esquerda e depois os extremos, eles não vão naquela direção, eles tocam-se cá em baixo, no buraco. O buraco da demagogia é onde os dois se encontram e, como sabes muito bem... Cada um aproveitando a sua ideologia para extremar as suas posições. Entre Stalin e Hitler, para mim, é tudo psicopatas homicidas. Portanto, Nicolau, mas não vamos fugir deste ano. Tu falavas da reação da União Europeia e, de facto, sentiu-se essa reação e sentiu-se conforto para os europeus e, simultaneamente, deitámos os olhos para lá do Canal da Mancha, julgando, bom, é desta que eles se vão estampar, eles saíram da União Europeia, mas foram eles, em certa medida, que tomaram alguns dos passos que a União Europeia depois acabou por copiar. Dizem em relação ao combate à pandemia em específico? Por exemplo. Sim. Não foram só eles, foram eles e nós. E eu tenho uma explicação para isso. Foram eles e nós, Portugal. E eu tenho uma explicação, por acaso, para isso. Porquê? Porque estamos nas extremidades da Europa? Não tenhas dúvida. Porque temos centenas de anos, no caso de Portugal já vamos, nem sei se já não passámos um milhar, tão antigo que somos. Nós temos toda uma história. É que nós achamos que isto é a Segunda Guerra, os anos 60. A história começou, no caso português, em 1100 e carqueja. Portanto, 143. Tanto a Inglaterra como Portugal são países de periferia, ponto 1, isto é, toda a história, ou que tu possas achar sobre a história de ambos os países, que é diversa entre eles, mas têm coisas em comum. E o que é comum a todo o período histórico de ambos os países? A geografia. A geografia está sempre lá. Não é? O inimigo lateral, no nosso caso a Espanha, no nosso caso os ingleses, os franceses, está lá sempre. A defesa intransigente da fronteira, a necessidade de arregimentação nacional perante o perigo da desagregação do território, e aqui falo do território fronteiras, mas também do território cultura, a ameaça da opressão sobre um território que é frágil porque é periférico, é completamente comum entre ingleses e portugueses. Eu não me surpreendo nada que os portugueses tenham dado um exemplo, e vou dizer isto sem qualquer patriotismo bacoco. A adesão dos portugueses ao programa de vacinação é uma lição cívica de tirar o chapéu. Não é medo, Nicolau, não é medo? Pode ser, porque é que o medo não é um bom motivo, como se nós não soubéssemos o que é perder a independência. Jorge, por amor de Deus, faz parte, ter medo faz parte, o que não faz parte é fomentar o medo. Combatê-lo faz parte do progresso de qualquer história, de qualquer país civilizado. Repara, neste momento, chegámos ao absurdo, isto para mim é um absurdo, eu até gostava de francamente, conhecer um pouco melhor da história do liberalismo na Europa, porque temos países de tradição completamente liberal, nomeadamente os países luteranos, Holanda, Alemanha, Áustria, etc., a pensar em vacinação obrigatória. E eles querem a Bélgica. A Bélgica. Países onde isto é impensável. Vamos lá ver. Isto diz, aliás, bem do poder do Covid. É literalmente o mundo ao contrário, e repito, não é necessariamente mau que assim seja. Não tem que ser necessariamente mau. Eu penso que a pandemia Covid, tal e qual como um conflito bélico como o de 39-45, não têm que ser vistos como outra coisa, senão coisas a partir das quais é preciso repensar e regenerar. Porque senão, vamos ter aquilo que tivemos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que levou à ascensão do Dr. Salazar em Portugal e a tudo o resto que se sabe sobre a barbaridade fascista na Europa, que foi, perante uma tragédia a que se chamou Primeira Guerra, só saber olhar para aquilo que estava perdido e não conseguir reconstruir a partir daí, o que levou à implosão, literalmente à implosão, com dezenas de milhões de mortos na Europa, e pronto, havia um senhor onde, em Inglaterra precisamente, onde há cultura do que é o inimigo externo. Se a Inglaterra não liderasse o processo, França dormia, não é? Meia França dormia na cama com Hitler, deitava-se com o inimigo. A outra meia resistia. Se o Winston Churchill não tem percebido, por volta de 39, 40, 41, de que é que estávamos aqui a falar? Sim, porque a Inglaterra também esteve quase a entregar-se por via do Sr. Chamberlain, não é? Perfeitamente. Só que houve ali uma cultura de percepção do que é a ameaça externa real. E essa cultura é exatamente a mesma, eu acho, que houve os portugueses a irem para o plano de vacinação. Chamamos medo. Meu amigo, mas há uma velha expressão com uma palavra que eu não posso dizer aqui, que é quem o tem medo. E esse ditado é português e eu orgulho muito dele.
Então, mas espera, mas isto agora remete-nos para o Brexit. Afinal de contas, nem a Europa se desagregou com a saída do Reino Unido, nem o Reino Unido entrou em colapso financeiro. Não, nem entra, nem desagrega. O grande problema aqui, Jorge, com estas medidas todas, tu com certeza já, na altura já eras jornalista e deves estar lembrado. Tu lembras-te do que é que foi ventilado sobre o desastre que ia ser a União Europeia? Nós tivemos um jornal em Portugal, eu não quero aqui acertar contas com ninguém, nós tivemos um jornal em Portugal, temos um político em Portugal, que através de um jornal fez carreira política só a fomentar o medo da União Europeia. Aliás, de formas muito divertidas, com capas divertidíssimas e com algum jornalismo de investigação de muita qualidade na altura. Eu só quero com isto, eu não quero aqui acertar contas com ninguém, quem sou eu, mas o facto é que estas coisas dão para vender, dão poder, dão para vender. Há aqui um aspecto que eu não quero deixar de frisar, já lá vamos mais adiante, que é a forma como se cultiva a dificuldade, o pânico, o medo, este estado de ansiedade global em que estamos, que nos tem conduzido onde? Onde é que isto nos leva exatamente? Há desvalorização absoluta do que está a ser bem feito. Nós neste momento estamos completamente incapazes de olhar para o que está a ser bem feito e não é pouco. Repara só na questão, por exemplo, é impossível agora falar disto sem deixar aqui uma palavra de apreço, diria quase universal, pelos profissionais do Sistema Nacional de Saúde português. É impossível. Eu acho, aliás, que eu elogiá-los seria quase desvalorizar aquilo que está à vista de todos. Portanto, é difícil elogiá-los sem o fazer de forma gratuita, eu não gosto de elogios gratuitos, mas efetivamente é preciso pensar que houve gente que esteve a trabalhar muito, muito para lá dos limites até do saudável para os próprios, não é? E que se não fosse essa gente isto tinha sido muito pior. Nós temos que valorizar as coisas e eu acho que há hoje... Tu tens alguns pensadores portugueses de grandíssima qualidade, um deles é Manuel Maria Carrilho, que tem enunciado muitas vezes este problema. Nós estamos num planeta, ou melhor dizendo, num ocidente, num mundo ocidental, com expectativas delirantes sobre... só nos falta pensar que não morremos mais. É só o que falta. Porque nós achamos que o dinheiro não termina, o tempo não termina, as árvores não terminam, as cidades são ilimitadas, o crescimento é ilimitado. Manuel Maria Carrilho chama isto o paradigma do ilimitado. Perante isto, o que nos vai necessariamente acontecer é uma falta de reconhecimento sobre as soluções genuínas das coisas, porque nós entendemos que tudo o que nos corre mal é uma tragédia e entendemos que tudo que nos corre bem é uma euforia. Isto não pode conduzir senão a uma espécie de bipolaridade, onde há responsabilidade também muito grande, na minha opinião, dos média, sem dúvida. Eu prefiro, deixar isto bem claro, viver num país de liberdade de imprensa, mas... tem que haver uma responsabilidade diretamente proporcional e ela não existe. Repara, por exemplo, hoje em termos de Covid, eu vou procurar informação e encontro, mas o headline continuamos no número de casos. Apesar dos mesmos especialistas que deliberaram, e bem, pelos confinamentos e que nos levaram a concordar com uma coisa limitativa da nossa liberdade, hoje nos dizem que o número de casos não é relevante, interessa-nos sim quantos casos são graves, quantos internamentos há e quantas mortes estão a provocar. Eu fui ao Jornal Público a semana passada, trazia um gráfico interessante. Tens a famosa curva dos casos, com o tal pico que vamos a caminho outra vez agora, da quinta vaga, e depois tens uma curva de mortalidade que não mexe. Ou seja, enquanto tu o ano passado tinhas uma curva de casos a subir e uma de mortes a acompanhar, neste momento os casos sobem, e as mortes seguem, não estou a não lamentar as mortes que ocorrem, atenção, só estou a relativizar e sobretudo a tentar peneirar um pouco este estado de pânico globalizado em que estamos. Jorge, repara nisto, nós temos problemas políticos na Europa, eu há muitos anos que ouço falar do fim da Europa, e estou a ficar um bocadinho cansado da teoria apocalíptica do fim da Europa. Devo dizer que gostava de ouvir os partidos de extrema-direita e os partidos de extrema-esquerda, incluindo os portugueses, responderem-me à pergunta franca e sinceramente do que é que seria de um país como Portugal sem a intervenção da União Europeia numa crise destas. Eu queria ver Portugal fora do euro, não quero, claro que não quero, é uma maneira de dizer. Eu gostava que alguém parasse para pensar um bocadinho e dissesse o que é que nós vamos fazer com 250 mil milhões de euros de dívida por pagar e uma economia parada. Para mais uma economia que nos últimos anos, por via das necessidades, se fomentou imenso no consumo de comércio e serviços, que é o que acontece com o turismo, porque é o que os turistas vêm fazer, é consumir, basicamente. Portanto, Jorge, voltando ainda, ou tentando fazer aqui uma ligação à questão do Brexit, e eu já ouço muito, os ingleses têm uma expressão muito boa, são os warmongering, são as pessoas que fomentam a guerra.
que são quem? Não são soldados, nem generais, nem políticos. É esta malta que vive de mal com o mundo e que mas de forma sistemática, quase eu diria, não sou psiquiatra, mas quase neurótica, insiste em olhar para a Europa como uma coisa da qual se devia pedir a perfeição. Não, porque não há perfeição nem utopia. O que existiu foram vários séculos de guerras e uns meros 75 anos de paz, que são precisamente os 75 anos da União. A nossa União foi feita, aliás, como a americana, tem um desígnio fundamental e não é satisfazer as clientelas todas e pôr toda a gente contente. O desígnio fundamental de uma união deste tipo é a corresponsabilização sobre o estado em que a civilização se encontra. Isto é, impedir que, de alguma forma, os ímpetos extremistas tomem conta daquilo que diz respeito a todos. Bom, mas aí eu não me esqueço que vivemos num planeta. E o planeta é um espaço fechado, geográfico fechado, vivemos nesta bola azul, no sistema solar, não é? Uma esfera muito bonita vista de longe. Cá dentro nós conseguimos encontrar, por exemplo, um fulcro de conflito latente, que é o Taiwan, onde parece que a armada chinesa e a armada norte-americana desfilam o seu número de vasos para estarem a fazer um braço de ferro à distância. Vemos uma União Soviética, desculpa-me, voltei ao tempo antigo, uma Rússia que eu não errei por muito, porque se olharmos para os vizinhos que agora estão a fazer birra para com a Europa, inclusive chantageando a Europa com refugiados, não posso esquecer desse pensamento imperialista da velha Rússia, não é? Porque agora já não será uma União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, será uma União das Repúblicas Socialistas convertidas ao capitalismo. É isso. Daí eu te perguntar, isto aparentemente está em paz, mas nós não estaremos naquela paz podre iminente de acontecer um disparate? Podemos estar, mas só temos consciência que estamos porque estamos numa União Europeia, Jorge. Porque isto não é só uma questão de factos e de enunciação de factos e de tentativas de, digamos, interpretar as coisas. Vamos lá ver, a verdade tem este problema, é que enquanto um facto desmente o outro, uma verdade não desmente necessariamente a outra. Tu podes ter 2, 3 verdades convergentes, são todas verdade. E nós temos uma união para podermos debater as várias verdades, para que nenhuma se imponha sobre a outra, ou pelo menos, se tentar fazê-lo, termos consciência disso, que era uma coisa que não existia antes da Segunda Guerra Mundial. Nicolau, deixa-me acrescentar-te então este dado. Tu achas que se alguém invadisse a Europa atualmente, nós tínhamos europeus a oferecerem-se, a voluntariarem-se para irem defender a Europa? Boa pergunta. Uma belíssima pergunta. Por acaso acho que sim. Curiosamente acho que sim. Não achas que iam manter-se no seu comodismo e iam dizer o Estado que resolva? Depende da provocação. Se acontecer como aconteceu com os ingleses, em que acordas de manhã um dia e tens meia cidade arrasada de forma liminar e civis assassinados de forma barbárica, é natural que as pessoas se unam, mas não tenho dúvida. Acho que neste momento, a pergunta que me colocas, e volto um pouco ao que dizia há pouco, o nível de consciência que temos neste momento, acho que não. Neste exato momento de consciência das coisas em que estamos agora, penso que não. Se a provocação for de outra ordem, pois tudo é possível. Veja-se, por exemplo, o caso português. Diria, nós temos um problema endémico em reconhecer as nossas qualidades. Somos conhecidos por uma suposta, e temos também alguns, é verdade que temos alguns problemas de organização enquanto sociedade civil, mas isso é normal, nós nem 50 anos de democracia temos ainda, portanto é perfeitamente normal e deve ser entendido e relativizado. Exato. Aliás, nós devemos exigir que se continue o que começou em 25 de abril de 74 e não andar aqui aos tiros nos pés, que não vale a pena. Mas repara, nós temos, como é que eu hei de pôr isto? Uma fama, uma autofama de gente que não participa, mas depois há um massacre em Timor, o país une-se todo de forma espetacular e consegue condicionar a comunidade internacional. Há um Covid, o país une-se todo de forma espetacular. Há um FMI, o país une-se todo de forma espetacular, etc, etc. Isto faz-me, aliás, lembrar esta questão da autocrítica. Há um senhor, que, como eu, tem uma família, ou tem, no caso da minha mulher, uma família luso-alemã, que diz sempre, eu se correr tudo bem, gosto muito de estar ao pé dos alemães, quando corre mal, quero estar ao pé dos portugueses. Ou seja, há muita coisa no nosso património cultural e na nossa capacidade de estar em sociedade que está, digamos, latente.
até que apareça um problema. E nisto, mais uma vez, somos parecidos com muitos países periféricos do mundo, nomeadamente a Inglaterra, mas não só. A Irlanda é um país parecido connosco, o Japão, como país insular que é, tem muitas características semelhantes do ponto de vista da reação aos problemas. Os países periféricos não gostam de se desorganizar, nem gostam de se autoflagelar ao ponto de se desorganizarem, porque entendem que a principal missão é manter as fronteiras. A cultura portuguesa toda ela, e a inglesa também, é uma cultura de manutenção da fronteira. Portanto, se tu me perguntas, como aliás, bem, nem falamos do que é que temos ali para o leste da Europa, das Polónias, as Hungrias, os países que andaram a saltar de um regime para o outro, atirados, milhões de pessoas, são milhões de pessoas. Se tu me perguntas, estariam estes homens e mulheres capazes de partir para a guerra? Eu diria depende da provocação. Depende sempre da provocação. Espero que não. E estou convencido, aliás, eu sou daqueles analistas que acham que uma guerra bélica é uma coisa impensável. Eu acho que isto agora vai ser pelos canais da internet, pelo domínio sobre a informação, como aconteceu com o Sr. Trump e a Cambridge Analytica, por exemplo, pelo domínio de pedaços de território mundial, como falavas há pouco e muito bem, como é o caso de Taiwan e Mar da China, ou o Canal de Suez, onde um barco se atravessa e o comércio mundial para, como aconteceu... Tinha aqui essa nota, é isso mesmo que também prova a nossa fragilidade. A nossa economia é tão tenue, que um petroleiro, é certo que grande, faz parar uma economia, e mais do que isso, faz encarecer a economia, porque ela inflacionou imediatamente, por causa de um petroleiro, por causa de um cargueiro. Não, absolutamente, mas há muita gente que aproveita, eu não condeno, atenção, eu próprio admito que uma coisa, o estado globalizado em que nos encontramos é uma coisa nova. Isto é uma coisa nova, isto é como o pós-guerra. Isto entrou num paradigma diferente e que tenha entrado, diz-me, mas já estamos nisto há 10 ou 15 anos, só que 10 ou 15 anos em história é muito pouco, não é? É muito pouco, é muito pouco. Aliás, 70 ou 80 que a gente cá consiga andar são pouco. O que é que eu quero com isto dizer? Há uma vertente demagógica ou populista na extrema-esquerda, na extrema-direita, no Sr. Trump, há um anti-NATO, anti-Europa. Eu costumo dizer que fala tudo de barriga cheia. Isto é tudo muito engraçado, tem imensa piada, é muito fashionable. Eu sou anti-globalização, diz o garoto que voa na Ryanair para ir para Glasgow por 50 euros para se poder manifestar. É que, meus amigos, eu já cá estava antes da globalização, não eram 50 euros, eram 550. E, portanto, ninguém ia a Glasgow à manif. O que é que eu quero com este exemplo dizer? Para já quero encorajar os novos a continuarem a manifestar-se por aquilo que acham, mas perceberem que a liberdade que têm para o fazerem depende muito daquilo que lá vão criticar também. Este é que é o drama. O drama que temos aqui, que é interessante, Jorge, repara, nós vivemos num tempo interessantíssimo nesta perspectiva. Nós estamos num estado avançadíssimo de civilização neste momento, avançadíssimo, na medicina, no ensino, na mobilidade dos cidadãos pela Europa e pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Tudo isto, tu lembras de ser miúdo? Eu quando contei aos meus amigos que em 1982, não me falha agora a memória, eu tinha ido aos Estados Unidos, eu tive colegas na escola que achavam que eu estava a mentir. Ora, eu tenho 46 anos, portanto isto foi há meia dúzia. Isto foi o quanto o mundo mudou, e digo mais, aproveito para dizer, países periféricos como Portugal têm tudo a ganhar com este maior contacto com o exterior. Precisamente até pela natureza da ditadura isolacionista que tivemos, tudo isto, os Erasmus, estas possibilidades todas, têm é que ser, e agora sim, chegamos na minha opinião, onde a coisa fica séria, têm que ser politicamente aproveitados para a construção e reforço da União e não como forma mera de celebrar a próxima fotografia no Instagram tirada no Dubai ou na Catedral de Florença, porque isso não tem interesse absolutamente nenhum. O que nos interessa aqui é a possibilidade de, em paz, nos cruzarmos um com o outro. É que a Europa só tinha tido grandes movimentos deste tipo, associados ou à miséria externa e à tentativa de migração, e essa infelizmente mantém-se, ou aos conflitos internos. Tu não te lembras nos anos 90 começar a aparecer a malta ucraniana vinda para Portugal? É que eles vinham desgraçados. Nós hoje conseguimos uma mobilidade não necessariamente associada às tragédias, que sendo em potencial revolucionária no melhor sentido do termo. Um garoto português, acontecer fazer como foi com um aluno meu, que me disse, professor, estamos a estudar, nós estávamos na altura a estudar o movimento cultural de Manchester nos anos 70. Eu vou a Manchester. Eu disse, tu vais a Manchester? Como assim? Vou, estive a ver na Ryanair, são 45 euros para lá, faço direta, não durmo, venho, com 90 euros acabo o trabalho. Eu fiquei a olhar para aquilo e disse, bom,
Pois, agora é assim, onde é que eu ia a Manchester acabar um trabalho? Na internet, para ver onde Manchester era, quanto mais. E, portanto, o que há que fazer, na minha opinião, e mesmo perante coisas como o Brexit, voltando aqui ao início da conversa, o que há que fazer é aceitar a ideia de que o que falta, o mal não nos interessa nada, vai lá estar sempre. Digam-me um momento na história da civilização ocidental em que não tenha havido tiranos, demagogos, populistas. Quando é que a gente se livra deles? Quando nos organizamos coletivamente, não é? E agora pode ser à esquerda, ao centro ou à direita, tanto me faz. Quando nos organizamos coletivamente na celebração do que tem sido conseguido. E é isto que não está a acontecer, e aqui sim eu acho que a Europa atravessa um momento perigoso. Temo que a saída de cena de Angela Merkel possa de alguma forma empobrecer, porque considero-a uma chefe de Estado antiga. Acho que Joe Biden, não sei se tu reparaste, Jorge, eu não sei que nome é que dá aquilo. Eu comentei com a minha mulher que há muito tempo que não via um chefe de Estado fazer uma destas, que foi o anúncio de Joe Biden tendo dito da comitiva americana aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim no próximo ano, não vai ninguém. Não vai ninguém. Diplomata não vai ninguém, só vão atletas. Pronto. Não vai ninguém diplomaticamente, aquele país não respeita os direitos humanos. E a Austrália também já seguiu o exemplo. Parece que estamos nos Jogos Olímpicos de 1980 e de 84, quando houve os boicotes, não sei se te recordas disso, o boicote da NATO aos Jogos do Pacto de Varsóvia. Não é sinal de um mundo mais perigoso, a ponto de poder ser bélico? É, claro que é, mas é que ele já está perigoso na mesma. A questão é essa. Ou sempre esteve. Sempre esteve. Mas há aqui uma questão de veras interessante. Jorge, nós somos filhos de gente que se exilou politicamente, que combateu no ultramar, que abandonou Angola de mal às costas nas condições mais abjetas, que aterrou em Lisboa, acho que penso que foram 500 mil de retornados naquele primeiro ano a seguir ao 25 de Abril. Nós somos filhos de gente que foi perseguida politicamente, nós somos filhos de gente que não tinha maternidades onde nascer. Quando a minha mãe nasceu, em 1946, no distrito de Viseu, 1 em cada 10 bebés não chegava ao primeiro ano de idade. Portanto, isto sempre, se nós olharmos para o potencial destrutivo da espécie, nunca mais daqui saímos. Aliás, saímos, e eu sei para onde, é para ditaduras. Porque a grande função de uma ditadura é, em primeiro lugar, a criação de um homem novo. Um homem que não peleia, que é perfeito. Pode ser a versão do Sr. Hitler, alto, loiro e atlético, como pode ser a versão do Sr. Stalin, da Revolução Cultural maoísta. Há sempre um homem novo, e agora vou falar de uma coisa aqui, se me permites, que eu acho que é indissociável. Eu preocupa-me muito mais. Eu ver um chefe de Estado, como o Sr. Biden, dizer o que disse, não me preocupa minimamente. O preocupa-me é que ele esteja calado. Porque o que está a acontecer, de qualquer forma. Ponto 1. Ponto 2. Eu preocupa-me muito mais a constante sinalização de virtude em que entramos agora. A invasão das ideologias tradicionais, sejam elas de esquerda, direita, centro-esquerda ou centro-direita, por parte de extremistas encapotados pela virtude. Uma virtude que é hipertolerante, onde não há homofobia, onde não há racismo e ai de quem o tiver. Toda esta sinalização de virtude cheira, é ler o Arquipélago Gulag do Alexander Solzhenitsyn, cheira à propaganda do homem novo. Chegará alguém um dia que nasceu, não é como eu e tu, e não tem medo. Nenhum. Não tem medo, portanto é tolerante. E como não tem medo, também começa uma guerra, de um dia para o outro. Eu assusta-me muito mais a desagregação do discurso moderado. Mais uma vez repito, pode ser de direita ou de esquerda. A desagregação do discurso moderado e a capitulação dos chefes de Estado e responsáveis políticos, nomeadamente do Sr. Biden, mas isso também é válido para Portugal, para o professor Marcelo e para o Dr. Costa, que estão no governo. Preocupa muito mais a forma de permeável, o casamento de conveniência de quem não tem ideias políticas e as vai buscar aos extremos para as adotar. Do Dr. Rui Rio não esperava outra coisa, porque nunca achei que ele tivesse uma única ideia política, portanto não me surpreende caso o Chega. Temos aqui um dilema nacional complicado para resolver, que a gente agora, se votar no PSD, não sabe se está a votar António Costa, se está a votar Chega. É um problema complexo, mas enfim, o Partido Social Democrata é um Partido Democrata também, votou como votou, a 30 de janeiro falamos, ou 31 no dia seguinte. Eu preocupa-me muito mais esta chico-espertice de deixar entrar os extremistas para parecer que se tem ideias políticas. Isso preocupa muito mais do que a declaração do Sr. Biden. A declaração do Sr. Biden inscrevo-a no conhecimento histórico e civilizacional que tenho de um mundo muito complexo. E, terminando esta parte, Jorge, não nos esqueçamos, nós não tínhamos ilusões. A barbaridade que é o regime chinês, eu estou convencido, Deus nos dê saúde, pá. Eu e tu ainda vamos fazer um podcast só sobre
o que foi a China dos anos 80 até os 40 anos entre 80 e 2020. A barbaridade... E o respeito pelos direitos humanos, aliás, é aquilo que é alegado quer pela Austrália, quer pelos Estados Unidos. Não é? Vai aqui uma chega, se me permites, para a extrema-esquerda. Vai aqui uma pequena chega. O genocídio da China no Tibete não é menos grave do que qualquer genocídio de extrema-direita. Atenção, e eu preocupa-me muito mais esta moda do politicamente correto, em que tudo se pode fazer porque tudo é virtude. A virtude em política interessa zero. Zero. A virtude em política está na mesma gaveta da demagogia. O que interessa em política, francamente, é lisura, coragem e transparência. E aí sim estamos deficitários, muito deficitários. Eu devo dizer que sobre isto, e voltando aqui ao Sr. Biden ou à Sra. Merkel, que eu considero dois dos últimos estadistas, Joe Biden em particular e Merkel são pessoas que conheceram muito bem a Guerra Fria, já faziam política nessa altura e, portanto, com certeza que não têm a ingenuidade que eu e tu temos em relação a isto tudo, para não falar que têm informação que eu e tu não temos, como é evidente, não é? Como é lógico e natural. Nem tudo pode ser público, a privacidade é uma coisa, o segredo de Estado é uma coisa muito importante. Mas não me esqueço que estavas preocupado por não haver líderes como a senhora Angela Merkel na Europa. Continuo a estar, entendo que muito disto tem que ver com o fenómeno, isso assim preocupa-me, porque a minha pergunta hoje ora bem, a malta que nasceu em 45, estou a usar 45, obviamente é o fim da Segunda Guerra, a malta que nasceu em 45 hoje tem 76 anos, não é? Ora bem, a malta que tinha nascido em 2030 e que passou pela guerra com 15, 20 anos, tem outra cultura. Portanto, a minha pergunta é, de onde é que virão os líderes? A prudência, a temperança, a fibra de um Churchill, de uma Merkel, virá de onde? Do cinema, depois de ver a Porquinha Pepa. Bom. Como o Sr. Boris Johnson. Lembras-te desse discurso recente, não é? Lembro. A única coisa que lembro-me de me lembrar quando ouvi isso ainda bem que a Inglaterra tem uma força institucional muito grande, porque, enfim, eu não quero comparar Boris Johnson a Trump, mas o epifenómeno é parecido. Aliás, mais uma vez, voltamos aqui a uma questão importante, que é, a gente não se pode privar, a gente tem que ter muito cuidado quando desata a tentar formatar, eu acho que é um bocado como aos filhos. A malta não pode querer formatar os filhos, isto não é assim. Os filhos têm qualidades e têm defeitos. A democracia é tal e qual. Ela tem qualidades e tem defeitos. A gente tem que ir trabalhando todos os dias um bocadinho para mitigar os defeitos e potenciar as qualidades. E o perfil do eleitorado do Brexit, repito, vou repetir isto outra vez, foram os votantes trabalhistas, agricultores, pescadores, que constituem o core daquela que é provavelmente o último grande reduto marxista da Europa Ocidental, que é o Partido Trabalhista Inglês, por várias razões históricas que aqui não temos tempo para escravizar, mas uma delas é porque a Revolução Industrial começou em Inglaterra e, portanto, os primeiros operários apareceram ali, precisamente abandonando o campo, não é? Que é o fenómeno demográfico. E os respectivos sindicatos, não é? Exato. Ora bem, temos a França, mas eu não sei, a França estou com dificuldades em perceber o que por lá se passa. Os franceses parecem muito entediados. Já lá iremos. Revolução religiosa e revolução cultural. Ora bem, os eleitores do Sr. Trump não são os filhos, ou do Brexit, não são os filhos da mãe protofascistas que aí andam. Isso é uma ficção da extrema-esquerda, para tentar justificar o fracasso das suas políticas. Esta é que é a questão. Os tais trabalhadores, o tal proletariado, a tal gente pobre, os tais oprimidos, são os que estão a votar nos extremistas, como aliás aconteceu na Alemanha dos anos 20. E como, percebes? Este é que é o paradoxo. Se a gente encerrar, se quisermos encerrar o ciclo, o paradoxo disto tudo é termos uma gritaria extremista, extrema-esquerda, extrema-direita. Ai, que a democracia não funciona, omitindo-se das próprias responsabilidades que tem no não funcionamento dessa democracia. E nomeadamente, na ideia de que as pessoas não comem ideologia. Eu gosto muito de ideologia, considero-me deontologicamente, digamos assim, passa a pretensão, obrigado a estudar o que foi a democracia, o que é a democracia cristã, o que é a social-democracia, o que é o comunismo. Mas ninguém almoça Karl Marx nem Mein Kampf. Não é isso que vai para a mesa quando é para comer. E, portanto,
Nós temos Mas são essas as ideologias que se impõem quando se agrava a fome, quando se agrava a saúde, quando se agrava a educação, quando se agrava a habitação. Porque tens uma disfunção, tu tens um problema neste momento muito concreto, é a classe política está constantemente a falar, a dizer aquilo que acha que a leva ao poder e não necessariamente aquilo que isto neste momento está instituído. Há 10, 20 anos ainda havia dúvidas sobre que consequências teriam os formatos de dispersão informativa como a internet, e já nem estou a falar de consequências pérfidas como a Cambridge Analytica. Estou a falar do simples facto, eu ou tu, como os mortais, abrimos a internet e fazermos a nossa interpretação dos factos. Isto levava-nos a uma conversa muito interessante, nomeadamente sobre qual é o papel do jornalismo no meio disto tudo, porque, como dizia o Walter Cronkite muito bem, a liberdade de imprensa não faz parte da democracia. A liberdade de imprensa é a democracia. Ponto final. Conceito americano, que eu sou, aliás, comum completamente dessa visão das coisas. Esta coisa que eu gosto é da forma como os média americanos estão, apesar de tudo, organizados. Tu continuas a ter publicações de grandíssima qualidade. A Newsweek é uma revista absolutamente fantástica. Enfim, dir-me-ás que é porque há mercado, eu dir-te-ei outra coisa. É porque aquilo, de facto, é um país que se fez emancipando-se do colono inglês. Primeiro, e depois quase criando um genocídio, não é? Porque a Guerra Civil ia sendo um genocídio. Mas para não derivarmos em demasia, nós estamos a criar, Jorge, dá-me licença só que te enuncie. É certo que dou de barato que a pandemia contribuiu um pouco para o ocaso informativo de alguns assuntos, e é natural que assim seja, porque se for para morrermos todos de Covid, não adianta muito andar a falar de economia. Portanto, compreendo que haja uma prioridade e até alguma espetacularização, não tenho nenhum problema com isso. Mas este ano saíram dois estudos da Fundação Carlos Gulbenkian, portanto, uma entidade completamente independente. E eu fiquei chocado com os números e mais chocado ainda com a ausência de reflexo deste estudo, que é completamente independente e totalmente pragmático, que é um estudo sobre as famílias portuguesas e a habitação. Eu nem vou dizer, acho que não é preciso dizer, que um país que passou os níveis de pobreza que Portugal passou, para as famílias portuguesas é perfeitíssimamente natural que a casa seja uma absoluta prioridade. É perfeitamente normal. O país foi pobre, secularmente pobre, e, portanto, o conforto e segurança da propriedade sobre uma casa é perfeitíssimamente entendível, do meu ponto de vista, enquanto coração português, que também sou. Mas repara, a Gulbenkian faz um estudo aturadíssimo, com uma qualidade estatística que bate qualquer empresa de sondagens, basta olhar para a ficha técnica, as pessoas que quiserem podem ir ver, isto está em gulbenkian.pt, e é de hoje para amanhã, o artigo chama-se de hoje para amanhã, um estudo sobre a habitação em Portugal. Temos alguns números absolutamente inacreditáveis. Por exemplo, a despesa anual média das famílias portuguesas duplicou, despesa com a habitação, bem entendido, duplicou em 25 anos. A percentagem de jovens até aos 29 anos com casa própria diminuiu drasticamente desde o início do século que é o ano 2000. Estima-se que em 2017 apenas 1/4 dos jovens até aos 29 anos tenha casa própria. 1/4 até aos 29 anos. E uma outra, que eu penso que é cara a todos nós, cara no sentido de querida, que é a percentagem de jovens adultos, chama a atenção que adultos aqui entendem-se por 18 aos 34 anos, que vivem em casa dos pais, aumenta de forma imparável e em 2018, portanto antes da pandemia, para não haver aqui desculpas com a pandemia, em 2018 a percentagem de jovens adultos entre os 18 e os 34 que viviam em casa dos pais era de uns chocantes 64%. 64%, 2/3 é 66%, portanto 2/3 da malta está a viver em casa dos pais. Isto são números, repito, que não vêm das parangonas, sim. Aquele setor estranho entre as máquinas de comunicação dos partidos e as redações são números da Fundação Carlos Gulbenkian, aos quais somo, e eu já vou fazer a resenha disto tudo. O Expresso tem também, há pouco tempo este do Expresso, deixa ver se temos aqui a data, portanto foi no passado dia 26 de novembro, um estudo sobre jovens e emprego. 1/3 dos jovens portugueses tencionam emigrar. 3 em cada 4 ganham 950 euros ou menos por mês. Estamos num país onde hoje uma casa custa facilmente 3 mil euros o metro quadrado. Ora bem, há aqui problemas de fundo gravíssimos, que eu penso, é uma opinião, passo agora do ecrã da análise para o ecrã da opinião,
só não tem maiores consequências porque Portugal tem uma estrutura solidária, familiar, fortíssima, somos um país de autoajuda, entre ajuda familiar e de vizinhos muito, muito bom, eu já vivi lá fora, sei o que estou a dizer, posso dizer que Inglaterra ou Londres, onde eu vivi, é um sítio civilizadíssimo, não há dúvida nenhuma, há um respeito cívico que eu gostava muito que se fomentasse cá também, e da forma mais rápida possível, porque há vantagens imensas em que não haja trânsito a mais carros nas passadeiras, etc. Mas quando toca a reunir, não é como aqui. O vizinho não olha para o vizinho como olha aqui, o pai e a mãe não olham para o filho como olhamos aqui. Portanto, eu acho que isto não tem maiores consequências porque nós temos esta espécie de base, eu diria quase de gente esperta, que não se deixa levar. Temos esta base sólida de afeto e autorresponsabilização, ou responsabilidade, peço desculpa, não autorresponsabilidade, ao contrário, responsabilização pelo outro, que de facto sustém. Onde é que eu quero chegar com isto? Os senhores, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Dr. António Costa, o Dr. Rui Rio, não, repito, continuo sem perceber muito bem onde é que estamos, se é alguma coisa, se é outra, mas não interessa. Quem está na liderança dos partidos, quem está em cargos putativamente de poder, quem sobretudo está há 20, 30, 40 anos, aqui falo de Marcelo e Costa, no poder, tem de perceber que se um dia isto correr mal para as mãos de um qualquer ditador, aqui na Alemanha ou na Hungria, correu por causa desta desilusão. Não é legítimo olharmos para estes números, pensarmos no Portugal dos anos 90 e nas expectativas excelentes que se criavam nessa altura, com a plena adesão à União Europeia, com o acesso à moeda única, com as facilidades de financiamento que isso trouxe para as nossas pequenas e médias empresas e para os nossos particulares também, não é muito prudente olhar para estes números, é preciso ter muito cuidado com o que estamos aqui a ler, porque o que estamos aqui a falar é de uma geração tão condenada quanto as expectativas que sobre ela foram lançadas exatamente pelos mesmos políticos. Provavelmente a mesma geração ou uma geração semelhante àquela que na década de 60 também teve de partir para os bidonvilles em piores condições do que eles terão agora. Tiraste-me as palavras da boca, com uma agravante que aqui não consta, mas que eu vou deixar de dizer também por respeito às famílias e ao esforço dos pais em nome dos filhos, que todos temos que fazer, que é, estamos a chegar ao ponto em que o salário mínimo se transformou no alfa e ômega da política económica, e aqui cada um fala por si, eu já me começo a perguntar se vale a pena investir numa licenciatura para os meus filhos, francamente. Porque a diferença entre um licenciado ou um empregado de esplanada, com todo o respeito pelo empregado de esplanada, eu já vou explicar isto um pouco melhor, para não fazermos demagogia nós também, é muito pouca neste momento. Sim, o ordenado mínimo está cada vez mais próximo do ordenado médio, não é? E esse é que é o problema. Ainda aqui há tempos falava com uma grande amiga minha, que estava frustradíssima, me dizia, aceitei mais 2 horas no emprego, é professora, aceitei mais 2 horas no emprego, o IRS saltei de escalão, ao fim do mês dá menos. Estamos a falar de ordenados de 1.000 e poucos euros. Dir-me-ás, mas não achas que o salário mínimo deve aumentar? Acho, mas não é o salário mínimo, mas não é por decreto. Desde que o médio também suba. Exatamente, a economia é que tem que crescer, não é por decreto, porque a igualdade e a justiça não se decretam. Sempre que alguém tentou fazer isso, deu asneira e da grossa. Olha, e aqui... Não vamos fugir, conclui Nicolau, mas não quer fugir do mundo. Para rematar, Jorge, estávamos a falar de geoestratégia, perigos para a democracia, etc. O perigo, onde eu quero chegar com isto tudo é este, o perigo é a desilusão, o resto a gente aguenta. Nicolau, e praticamente para concluirmos, há aqui uma outra personalidade mundial que até em conversa com amigos concluímos isto mesmo, que te vou dizer. Ele também, no fundo, está a apregoar aquilo que há 2021 anos alguém apregoou, e muito, que chegaria aí um homem novo. E chegou. Há 2021 anos chegou um homem novo, tanto que se registou uma revolução imensa em toda a humanidade. Falo do Papa Francisco. Não te parece que ele está cada vez a falar mais para os peixes e que os peixes são cada vez menos? Sim. Eu devo dizer que é das pessoas, por acaso há pouco falava de estadistas, eu obviamente não sou completamente laico, não vejo o mundo de outra forma que não seja laica e, portanto, introduzir há pouco, quando falava de Joe Biden ou Merkel, a gravitas, no sentido positivo do termo, é a mesma. Estamos a falar de um homem de uma coragem inacreditável, coragem para com, pela forma, pelo que diz, como diz e à frente de quem diz, porque não é numa entrevistazinha qualquer ali, é à frente de milhares de crentes, não é? Com aquela colosso de poder que é a Igreja Católica atrás dele. Portanto, à frente estão milhares de seguidores e atrás estão milhares de pressionadores. Portanto, e com os chefes de Estado que o convidam.
Eu acho, tem a dizer, não é? eu acho que o Papa Francisco tem uma coisa importantíssima que faz parte dos valores ocidentais, até dos ateus, mas é um valor ocidental, que é a ideia de pedagogia permanente. O Papa Francisco tem essa qualidade espantosa, que é de perceber que eu não estalo os dedos e de repente toda a gente tem solidariedade. Eu não estalo os dedos e de repente há justiça. Eu trabalho dentro dos limites das minhas possibilidades, o mais que posso e sei, para poder achar, nem que seja mudar meio homem, mas que mude um homem. Que eu mude, consiga, com o meu convite à participação, com a minha pedagogia, com a minha tentativa. Há aspectos no discurso dele que são... Jorge, se tu ouvires com atenção a forma, eu estava a ouvir o outro dia a crítica, feita com um carinho fantástico, aos miúdos, aos ecrãs, a incentivação ao convívio entre jovens, dizendo-lhes, quando estás a olhar para o termo italiano, eu ouvi a declaração italiano, mas penso ter percebido bem, quando estás a olhar para um ecrã, tu não estás ali, tu estás a ver aquilo que os outros querem que tu vejas, e assim não descobres o próximo. Porque estarás sempre a ver aquilo que o próximo quer que se veja ou que não se veja dele mesmo. Isso não é maneira de conviver. Eu acho isto maravilhoso. Aliás, acho isto absolutamente maravilhoso. Acho maravilhoso para já que o Papa, chefe de uma instituição que é por índole naturalmente conservadora, Chefe de Estado e chefe de Estado também. Chefe de Estado do Vaticano. Tenha a coragem de o dizer e depois o cuidado fino, delicado de o fazer de uma forma completamente construtiva e mais. Outra. É que o Papa Francisco tem dito aquelas coisas todas, ele sabe perfeitamente que há alas católicas que não acolhem algumas ideias dele bem, nomeadamente, por exemplo, as posições em relação à homossexualidade. Alguma que já se nota a abertura, por exemplo, ao fim do celibato. São coisas em que o Papa Francisco eu vou usar o termo revolucionário, que é tudo que a Igreja não é, mas percebe-se o que eu quero dizer. Se puseres a coisa em perspectiva à natureza, à índole conservadora natural da Igreja Católica, o senhor acaba por nos passar como um revolucionário. O que eu acho extraordinário nele é que ele consiga passar, pedir partilha, orar, digamos, desenvolver essas ideias com plena consciência, com pleníssima consciência que o que está a fazer é, entre aspas, obviamente, perigoso, e que o faça, está nos olhos, isto é inexplicável, eu não consigo com retórica explicar isto, está nos olhos a verdadeira, genuína preocupação com o próximo. Está lá. É tudo o que eu nunca tinha visto. Devo dizer que, passo a expressão de brincar com coisas sérias, mas se houvesse mais papas franciscos por aí fora, eu se calhar ia mais à missa. Se me faço entender. Porque realmente, sem sair daquilo que é o cânon da moral judaico-cristã, que é a moral cristã que preside ao corpus moral da Igreja Católica, eu acho que o Papa Francisco está perfeitamente disponível de ver a Igreja Católica abdicar de alguns dogmas em nome da sua própria sobrevivência. E isto é exatamente o que os líderes políticos deviam estar a fazer na Europa e no mundo desenvolvido. Abdicarem um pouco dos seus dogmas, percebendo que só quando abdicarem um tanto quanto da sua própria rigidez, haverá espaço para cabermos todos. Isto é um jogo, isto não se pode resolver de um dia para o outro. Isto só se resolve se continuarmos todos de forma corajosa, generosa, aproveitando épocas como o Natal, que são muito boas para refletir nestas coisas, pensando qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade nas coisas, o que é que eu posso, de facto, modificar e, sobretudo, o que é que eu tenho que aceitar para ter coragem para poder modificar isto. É mais profundo do que parece. Nicolau, eu sei que tu não tens nem uma bola de cristal, nem cartas de tarot à tua frente, mas eu, de qualquer maneira, pedia-te que olhasses para 2022 e perspectivasses aquilo que tu julgas que possa vir a suceder, pelo menos nos tempos mais próximos. Aproximação da Europa a Estados Unidos face ao poder económico da China? Não tenho dúvida. Lamento. E a Rússia também tem que se meter, ou não? Terá. Vamos ter que arranjar aqui qualquer sistema. 2 olhinhos tem o cego, 3 pezinhos tem o banco, não é? Como dizia o Sérgio Godinho. 4 rodas tem o carro, 3 pezinhos tem o banco. 2 olhinhos tem o cego, quando anda a fazer que é manco, que é uma quadra do Sérgio Godinho absolutamente imbatível. Vamos ter que ir por aí, com alguma dose de hipocrisia, outra tanta de manha, mas terá que, parece-me evidente, que a reconfiguração da geoestratégia terá que mudar. Tem. Aliás, é curioso que o líder da maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos, já tenha percebido que, por exemplo,
não existe tal coisa como uma solução para o meio ambiente neste contexto. É impossível. É completamente impossível. Nós temos que pensar muito seriamente sobre o assunto, temos que perceber, pensando muito seriamente sobre o assunto, temos que perceber que o lado cosmopolita da globalização é fantástico. O lado financista pode ser devastador. Pode ser devastador. Está a ser devastador, pelo menos para o planeta está com certeza. Eu penso que vamos ter uma espécie de recriação da chamada Guerra Fria. Malta mais nova, se nos estão a ouvir, a coisa está má agora, mas vocês não se lembram de haver submarinos com nada menos do que 40 bombas de Hiroshima estacionados à costa de Miami, prontos para acabar com o planeta. Eu e o Jorge Gabriel vivemos muitos anos assim. E, portanto, isto já esteve muito pior e muito mais frágil e muito mais bárbaro do que o que está agora. Se forem ver um 007 antigo, por exemplo, percebem do que eu estou a falar, porque era disso que os livros do Ian Fleming falavam, precisamente. Eu acho que acabará por haver aqui uma espécie de nova cortina de ferro. A minha esperança é que ela não seja outra vez posta a meio da Europa. O meu medo aqui é a compaginação, não tanto Estados Unidos e Europa, porque essa parece-me evidente neste... É inevitável. É uma espécie de união de... É como no futebol, não é? Quando a uma altura o ponta de lança tem que vir para a área despachar bolas de cabeça lá para a frente, porque senão vem aí o gol do empate, não é? É aquele momento em que deixa de haver defesas, ataques, e toda a gente está dentro da grande área a tirar bolas para fora. É o chamado pânico, não é? Ora bem, eu acho que isto passa por uma reconfiguração, não tenho dúvida que ela já começou, aliás. É notório, é Taiwan, é a questão da Ucrânia, portanto, começa a haver aqui notícias que nos parecem mais dos anos 80 do que propriamente do século XXI, correto? Mas o meu maior medo, tenho algum otimismo, conto que não tenha que ser outra vez, ali ao lado de Berlim, outra vez uma cisão feita no meio da Europa, porque essa sim pode-se constituir numa ameaça do surgimento de extremismos muito, muito grande. Nós temos de ter muito cuidado com aquilo que ficou da União Soviética, que é muita coisa, é muita gente, é muita pobreza. Temos que perceber, Jorge, eu até termino isto, o meu otimismo se calhar deve-se ao seguinte, eu acho francamente que o nível de consciência hoje dos cidadãos, por mais que acho que ele tem que melhorar, eu acho que nós hoje temos uma consciência das coisas que não havia nem em 39, nem em 45, nem em 68, estou a citar anos, foram anos chaves na construção do mundo comunitário. Acho que o nível de consciência é muito melhor, muito francamente, acho mesmo. Acho que não havia conversas como esta que nós estamos a ter, estavam reservadas às salas secretas do Kremlin ou de Berlim ou de Washington e, portanto, não se falava das coisas desta maneira. É outra coisa. Tenho medo que haja uma cisão na Europa, tenho medo que essa cisão seja feita demagogicamente contra o projeto europeu, mas, e agora vem o lado otimista, sabes que nós portugueses, Jorge, nós costumamos dizer, os países de leste, dizemos nós para nos referirmos à Bulgária, à Polónia, à Sérvia, que ia fora. Eles não são nada de leste, nós é que somos do oeste. Eles fazem, a Polónia faz fronteira com a Alemanha. Eles estão conectados ao centro da Europa, volto ao início da nossa conversa, geograficamente. Nós é que somos do oeste. Temos que passar a Badajoz e depois ainda temos os Pirineus para chegar à França. Portanto, nós não temos consciência do perigo da desagregação europeia, como tem os países dos Balcãs, por exemplo, onde isso é uma ameaça permanente, e onde houve uma guerra, mais uma vez, malta mais nova, nos anos 90. Eu estou com um colega meu norueguês da escola cá em Portugal, começa os bombardeamentos em Sarajevo, e este meu colega foi telefonar para as Forças Armadas norueguesas a perguntar se tinha que mobilizar. Não anda aqui nenhum miúdo a mobilizar, ainda não chegámos lá. Que a malta nova continua a trabalhar com consciência histórica das coisas é o meu principal desejo para 2022. Se houver essa consciência histórica, as soluções serão sempre melhores do que é que têm sido até agora, porque os líderes políticos estão lá para ganhar eleições e sabem que só as ganham no dia em que a gente exigir que eles as ganhem de uma certa forma e não da outra. Portanto, que se possa de alguma forma, através dos problemas que já sabemos que aí vêm e que já começam a fazer-se sentir, se possa de alguma forma criar aquilo que é de facto o espírito que distingue o Ocidente do resto do mundo, que é o primado da pessoa humana, né? Aconteceu na Renascença e depois teve momentos altos e baixos e barbáries e etc. Mas que o primado, um pouco como o Papa Francisco também faz, o primado da pessoa humana, a pessoa humana no centro de todo o processo de construção da comunidade, possa ser a forma de nos blindarmos para males, como eu dizia há pouco, vão sempre existir. Há sempre um filho da mãe pronto
para fazer tudo para chegar ao poder. Isso faz parte. Bom, falaste há pouco do homem que nasceu há 2021 anos, pois precisamente, se há figura na cultura ocidental que desperta em nós a consciência da paz, mais ainda, da chegada à paz pelo perdão, é Jesus Cristo. E isso é um pilar central. Isto não tem nada a ver com as escolhas religiosas das pessoas, é uma questão histórica, arquetipal da nossa cultura do mundo ocidental, que é o perdão no centro das coisas. Portanto, que nada será perfeito, que seja imperfeito, que o imperfeito se possa perdoar, mas sobretudo que tudo prime, que se meça o fracasso e o sucesso da política, do que se faz em política, pela sua forma de incluir, ou não, espero que sim, o ser humano no centro da ação política. É isto que tem faltado. Basta de falar de finança, porque as pessoas não são números, as pessoas não são subidas de crescimento económico. Portugal, por exemplo, neste momento vive um paradoxo, é notória a erosão da classe média, até pelos números que eu enunciava há pouco, e no entanto continuamos a falar de um crescimento económico. Começam as pessoas a ficar desanimadas porque não percebem a que é que se deve tanta festa, porque não sentem isso nos seus bolsos, porque pagam impostos como nunca pagaram e têm serviços degradados, alguns deles foram conquistas do 25 de Abril absolutamente fundamentais, porque começam a não ter escolha, ou melhor, começam a só frequentar o que é público, porque não têm dinheiro para o privado, porque senão escolheriam privado, e portanto há aqui, lá está, os tais pilares ocidentais, que é preciso trazer com coragem para a frente, para que, mesmo cometendo erros, e mesmo que as coisas corram mal, e mesmo que haja uma desagregação europeia ou qualquer conflito armado, possamos regenerar, coisa que só faremos se tivermos consciência tranquila. Se não houver consciência, a consciência tranquila de quem fez tudo para primar pelo bem-estar das pessoas e pela comunidade e pelo bem-estar das comunidades, se essa consciência não existir, pouco importa o que estamos a fazer, porque vai correr mal de certeza e não vamos sair do buraco. Isso é garantido. Isso é garantidíssimo. Nicolau, Feliz Natal e bom ano e muito obrigado. Obrigado, Jorge. Um bom ano e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.